Atos 1, verso 9. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo jeito como o vistes subir. Amém, queridos? Jesus voltará. Põe a mão no seu coração, querido Deus. Nós estamos reunidos na tua casa. Esse lugar, Senhor, foi consagrado, construído e consagrado para a pregação da tua palavra. Nós chamamos esse lugar de casa de Deus, porque nós consagramos este lugar para Deus. E aqui nós invocamos o Senhor, a tua presença. E, ó Deus, nós não invocamos outra coisa aqui. Nós queremos o Senhor. E aqui, ó Deus, um lugar de oração, lugar de adoração, lugar de louvor. É um lugar onde nós pregamos a tua palavra, não para que as pessoas apenas tenham conhecimento, mas para que haja mudança de vida. Então, Senhor, fala conosco, muda corações, muda circunstâncias com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Quero pedir o máximo de atenção para esse momento da pregação da palavra de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer falar conosco. O texto que eu li fala do momento em que Jesus foi assunto aos céus. E os discípulos, ali cerca de 500 pessoas, viram Jesus subindo. E eles ficaram pasmados, foram acompanhando assim, e vendo Jesus subir, né? E de repente, Jesus é coberto por uma nuvem, desaparece aos olhos deles, e eles ficam encantados. E aí vem 2 anjos, que chamam a atenção deles, e diz assim: por que é que vocês estão tão maravilhados assim? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma ele vai descer. Amém, queridos? Então Jesus vai voltar. Sabe, a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo, deveria ser o tema mais comentado por todos os cristãos. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Jesus vai voltar. E que o arrebatamento da igreja é tão real. E hoje, irmãos, preste atenção. Os pregadores podem até não pregar sobre isso, que não é o que acontece. Nós temos visto muitas vozes se levantando, graças a Deus, para falar da volta de Jesus. Mas ainda que os pregadores se calassem, irmãos, a natureza, os acontecimentos estão proclamando. Os sinais estão aí. Amém? Então preste atenção nos sinais. Guerra, terremoto, fome. Irmãos, sinais. Mas eu quero falar hoje sobre a volta de Jesus e enfatizar
três coisas. Primeira, quando será? Segundo, como será? E terceiro, o que acontecerá depois? Amém? Meus irmãos, o cristão que não se preocupa com a volta de Jesus, o cristão que não se prepara para a volta de Jesus, é como a noiva que não se prepara para o casamento. Amém? E eu quero falar sobre esses três tópicos: quando será e como será, e o que vai acontecer depois, certo? Então, quando será? Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas. Preste muita atenção, se você puder, anote. Se quiser usar o celular para digitar, você tem essa tecnologia, só não use para ficar navegando aí, amém? Porque senão você vai navegar para longe de Deus, certo? Mas se quiser digitar aí, pode usar, amém? Ouçam bem, irmãos, quando será? A Bíblia responde essa indagação, Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39, diz assim: mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém, irmãos, é ninguém. Aí aparecem uns malucos aí, Deus me revelou que vai ser em tal dia. E aí vão surgindo as heresias, né? Aí não acontece aquilo, aí eles inventam que foi invisível, inventam que não sei o quê, certo? Então, irmãos, quando será? Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém, nenhum homem, nem os anjos do céu, e nem o Filho, senão somente o Pai. Meus amados, mas a respeito daquele dia e hora, já lemos, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias que antecederam ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Vai ser como o dilúvio. Noé pregava. Cada batida de ferramenta, martelo, cada barulho de serrote, cada agir de Noé, e a sua pregação e o seu testemunho era um anúncio: Deus vai destruir este mundo com dilúvio. Irmãos, riam dele, zombavam dele. Imagina, isso nunca vai acontecer, mesmo porque nunca choveu. E Noé, irmãos, fez a arca distante do mar, muito distante. E aí, irmãos, os únicos que acreditaram em Noé foi a sua família,
Você precisa pelo menos salvar a sua família. Amém? E aí, irmãos, a Bíblia diz que veio o dilúvio, né? E de repente aquele povo entrou em pânico, desespero, queriam entrar na arca, mas não tinha mais jeito, porque Noé fechou a porta por dentro, mas Deus fechou por fora. E vai chegar, irmãos, o momento em que a igreja vai ser arrebatada. E nós estamos anunciando isso. Noé pregou 120 anos. Nós estamos pregando geração após geração, desde os primeiros pais da igreja, desde os apóstolos, o próprio Cristo, anunciando que Ele vai voltar. E olha, irmãos, tem muita gente achando que isso é balela, mas eu garanto para você, pela palavra de Deus e pelo relacionamento que nós temos com Deus, Jesus está voltando. Amém? E aí, irmãos, mais uma vez, Marcos capítulo 13, versículo 32, diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estou respondendo a pergunta dentro da Bíblia. Ninguém sabe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, Paulo dizendo aos Tessalonicenses: não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados da precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Ninguém sabe, irmãos, que dia que o ladrão vai vir, que vai roubar. Seguindo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vai acontecer, irmãos, é tão certeza da volta de Jesus, como uma mulher que está grávida e vai nascer a criança. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Toda vez que você ver uma mulher grávida, um dia essa criança vai sair dessa barriga. Lembre-se que Jesus vai voltar. É inevitável. E aí, ninguém sabe quando Jesus voltará. O próprio Jesus não sabia quando estava aqui como homem. Como Deus, ele sabe, porque ele é onisciente. Como homem, ele não sabia. Nem os anjos. Sabemos somente que ele vai voltar de uma forma inesperada. O ladrão não diz assim: ó, amanhã eu vou lá na sua casa te roubar. Se ele avisar, você vai se preparar para isso, sim ou não? Certo? Então vai ser como o ladrão. Então nós precisamos estar atentos, certo?
Quem quer que se proponha a marcar uma data para a volta do Senhor, pensa que sabe mais do que o próprio Jesus sabia, e pensa que sabe mais que os anjos também. Nós sabemos que Jesus virá. Tinha uma igreja, irmãos, que eu não vou falar o nome, mas o camarada marcou que Jesus ia voltar em 1999. E o povo se preparou. Teve gente, irmãos, que vendeu o que tinha, doou. Teve gente que subiu nos morros para ficar mais perto, para ir chegar primeiro. Uma loucura. E não aconteceu nada. Teve gente que entrou em desespero e se matou, porque tinha ficado pobre. E o tal pregador sumiu, foi morar nos Estados Unidos. Quem conhece essa história sabe do que eu estou falando. Então, meus irmãos, não acredite em mentiras. Quando alguém disser, oh, vai ser tal dia, vai ser tal hora, não acreditem. A Bíblia deixa muito bem claro, eu li aqui vários textos mostrando para vocês que ninguém sabe, mas que nós precisamos estar preparados. Que Ele vem, Ele vem. Que Ele vai voltar, é certeza. Amém, queridos? Temos que estar sempre preparados para a volta do Senhor. Olha o que diz Mateus capítulo 24, a partir do versículo 42, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, olha a orientação do próprio Jesus em Mateus: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que vocês não pensar, a hora que vocês não estiver cuidando, a hora que vocês nem imaginar, o Filho do Homem virá. Então não baixe a guarda, permaneça amando o Senhor. Eu li a história de um menino que ele todo dia abria a janela do seu quarto, olhava para o céu e fazia uma pergunta: será que é hoje? Irmãos, nós precisamos ter essa expectativa dentro de nós. Sabe a noiva quando vai casar, ela fica contando os dias, não é verdade? A noiva fica contando os dias para casar. Ai, falta, a gente vai dizer, falta 11 dias, 3 horas, 58 minutos. Ai, eu não vejo a hora. Não é assim, irmãos? É assim que nós temos que esperar o Senhor. Ele virá. Num abrir e fechar de olhos. Nós cantamos aqui. Amém, queridos? Agora, que Ele virá, irmãos, nós sabemos. Nós não sabemos a hora. Agora, como será? Como, irmãos? Certo? Nós vamos ver dentro das Escrituras também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: portanto, olha só, o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aleluia! Olha o que vai acontecer, irmãos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? O teu pai, a tua mãe, aquele que perdeu alguém da família, que era do Senhor, pode ter certeza, você não vai ser arrebatado antes dele. A Bíblia diz que vai haver, irmãos, um ressoar de trombeta, um comando no céu. Ah, meu irmão, e quando tiver aquele comando no céu, quando tiver um ressoar de trombeta, os sepulcros vão se abrir. Aleluia! Os sepulcros vão se abrir. Glória a Deus. Na Grécia Antiga, os cemitérios ficavam na entrada da cidade. E quando o imperador vinha para aquela cidade, a cidade vinha de encontro, o povo vinha de encontro para saudar e receber o imperador. Foi com base nisso que Paulo escreveu: o nosso grande imperador, quando ele vier. Ah, meu amado, os que estiverem vivos não vão se encontrar primeiro com ele. Pelo contrário, os que estiverem mortos vão ressuscitar e eles vão se encontrar com o Senhor juntamente conosco. Que coisa linda! Paulo escreveu, irmãos, esse texto baseado nesse contexto histórico. Como será? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, aqueles que ficaram aqui, que estiverem aqui ainda, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com aqueles que ressuscitaram entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Essa é a nossa maior esperança, irmãos. Queridos, se esperamos em Cristo, disse Paulo, só para essa vida nós somos os mais infelizes de todos os seres. O cristão tem que esperar a volta de Jesus com ansiedade. Para isso que nós entregamos a vida a Cristo, irmãos. Porque nós vamos nos encontrar com Ele. Olha só. A Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus 24, 27, que vai ser como um relâmpago. A gente cantava antigamente, né? Porque assim como um relâmpago que sai no Oriente, se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser
como um relâmpago, que nasce aqui e aparece aqui, se mostra aqui. Meus amados, como será eis-vos digo um mistério, 1 aos Coríntios 15, a partir do verso 51, nem todos dormiremos. Tem gente, irmão, que não vai morrer. Eu acho que eu não vou. Está tão perto do arrebatamento. E como disse Billy Graham, se um dia alguém disser Billy Graham morreu, não acredite, eu só voltei para casa. Se alguém disser que eu morri, não acredita, não. Só fui para casa. Que nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Amém? Por isso não podemos ser apegados às coisas daqui. Porque daqui a única coisa que nós vamos levar para o céu são as almas que nós ganharmos. Só isso. Só tudo isso. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Nosso corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. E é com esse corpo que nós vamos encontrar o Senhor. Irmão, você não entendeu? Quem entendeu aí? Então louva o Senhor, irmãos. Sabe, deixa isso nascer forte dentro do seu coração. Sabe, permita que o Espírito Santo gere essa expectativa dentro do seu coração. Que você viva, que você estuda, que você trabalhe, que você faça tudo o que tiver que fazer, mas preste atenção, irmãos, viva uma vida cristã, como se o arrebatamento pudesse acontecer ainda hoje. Paulo, quando disse isso, irmãos, ele estava se referindo ao arrebatamento da igreja e a forma como será, assim será muito rápido, certo? A trombeta vai soar e vai proclamar o quê? Vai proclamar o fim da igreja na terra. Um dia, Vanessa e André, vão procurar a gente e não vão achar mais. Amém? Amém? Um dia vão nos procurar. Aí eu me lembro daquele corinho, daquele hino antigo. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aleluia! E é para lá que eu vou. Amém? Quem vai para lá? Aplauda o nome dele. Então, irmãos, quando será? Como será? Amém? Jesus vem,
Os mortos ressuscitam, um corpo transformado, nós seremos transformados, né, Amanda? Num corpo incorruptível e imortal, e juntos com aqueles que morreram em Cristo, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos com Ele para todo sempre. Aleluia! Você crê nisso? Você espera isso? Quem espera isso, levanta a mão e diga: eu espero. Fala: Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Agora, irmãos, como será? Nós já falamos. Quando será? Como será? Agora, o que vai acontecer depois disso? João capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, próprio Jesus falando, irmãos, evangelho aqui, em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que estiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. A ressurreição para a vida, irmãos, é a ressurreição dos justos. É a ressurreição, ou será a ressurreição dos que são de Cristo. E aí a Bíblia diz que tem uma ordem dos acontecimentos. 1 Coríntios 15, versículo 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro Cristo que ressuscitou primeiro. Depois, nós, os que são de Cristo na sua vinda, no arrebatamento. E aqueles que morreram sem Cristo também vão ressuscitar. Mas quando? Não junto, não no dia do arrebatamento. 1000 anos depois. Depois do milênio. A ressurreição para o juízo será a ressurreição daqueles que não receberam a Cristo, que ouviram o apelo, mas não quiseram, que nunca quiseram nem saber. A ressurreição para o juízo daqueles que não receberam Cristo, os não convertidos. Acontecerá isso após o milênio. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 5: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Primeira ressurreição, só nós somos salvos. Amém? Amém? Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, João escreve: vi um grande trono branco, e aquele que se assentava, aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não houve lugar para eles. Olha o que João está dizendo, irmãos. A terra e o céu vai fugir. A Bíblia diz que
O céu vai se enrolar como um lençol, que as estrelas vão cair do céu. A terra vai ser destruída. Lá em Malaquias, capítulo 4, diz: não ficará nem raiz e nem ramo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os poderosos, aqueles que se acham grandes, aqueles que se julgavam pequenos, ou que eram tidos como pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. E é aí que pega, irmãos. Ninguém vai dizer que Deus não vai ser justo, porque está tudo registrado. Tudo registrado, irmãos. Ninguém vai dizer: não fiz, está aqui. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está escrito. Irmãos, tudo que nós fazemos está escrito. Ninguém viu, Deus viu. Está escrito, está registrado. E aí diz a Bíblia assim, ó: deu o mar os mortos que nele estavam. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que sumiram no mar? Um dos mais famosos aí foi Ulisses Guimarães, né? Foi isso, né? Nunca mais achou. O mar vai devolver ele. O mar vai devolver, mas o peixe já comeu, já. O mar vai devolver. Os corpos dos que morreram em Cristo também já se deterioraram, mas vão ressuscitar. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, ou o inferno, entregaram os mortos que neles havia. O além, irmãos, tem gente que some, não tem, nunca mais acha. Moço, fulano sumiu que nem chapéu velho. Nunca mais encontrou. Vai aparecer. E vai aparecer, sabe aonde? Diante do trono branco. Para o julgamento. Ninguém vai poder dizer que foi para o inferno porque foi injustiçado. Não. O livro será aberto. Ou os livros serão abertos. E foram julgados um por um. Não é no atacado não, irmãos. Segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha o que está dizendo, irmãos: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Como assim, pastor? É como você pegar um tacho de óleo fervendo e jogar dentro de um tambor de piche. E quem estiver ali vai junto.
Ah, pastor, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas que vão por conta própria, porque rejeitam a salvação. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aí, irmãos, olha o que diz o último versículo aí. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, junto com o inferno, junto com a morte, junto com a besta, com o falso profeta e com Satanás e os seus anjos. Pastor, isso é muito forte. Irmãos, é só entregar a vida para Jesus. É tão simples se livrar disso. Eu não estou pregando isso aqui para meter medo em ninguém, não. Eu estou mostrando tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E para encerrar, irmãos, nós já falamos quando, como e o que acontecerá depois. Mas mais importante que responder a todas essas perguntas, quando, como e o que acontecerá, mais importante que isso, irmãos, é estar preparado para esse grande dia. Amém? Isso é mais importante, porque tem gente que quer saber tudo, irmãos, mas não se prepara. Tem gente que até quer debater, mas se Jesus voltar, ele não está preparado. Certo? Aí, irmãos, Amós capítulo 4, versículo 12. Quero pedir para todos ficarem em pé para a gente ler esse versículo junto. Vocês podem ler comigo esse texto? 1, 2, 3. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Se prepare. Se você tem levado uma vida de qualquer jeito, reveja seus conceitos. E outra coisa, se você ainda não entregou seu coração a Jesus, eu quero convidar você a fazer isso hoje. Tem alguém que não entregou o coração a Jesus e quer fazer isso agora? Jesus quer te salvar. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Vem aqui, pode vir. Quem mais? Quem mais? Pode vir. Quem mais deseja entregar o coração a Cristo? Já tem um moço aqui. Quem mais? Esse é um momento, irmãos, um momento muito especial. Quem mais deseja entregar seu coração a Jesus? Tem mais gente que não fez isso ainda. Essa é noite de salvação, meu irmão. A qualquer momento, pode ser hoje, Jesus vai voltar. Você quer entregar seu coração a Cristo? Quem quer fazer isso? Se você estiver aí com as suas pernas tremendo, aí eu quero ir, estou sem força, pede para quem está do teu lado, fala, vão comigo, ajuda eu, e venha para frente, em nome de Jesus. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê a próxima pessoa? Sai do seu lugar e vem. Jesus está voltando, e não dá para ficar brincando com isso não.